Se o usuário não obtém a resposta apropriada, então ele é direcionado automaticamente pelo programa para falar com uma pessoa que tenta responder-lhe. Este tipo de busca vem sendo muito usado em call centers. O busca por afinidade são similares aos filtros colaborativos. Entretanto, esse tipo de busca leva à ideia de associar pessoas e documentos às últimas consequências. Muitos níveis de similaridade baseados nas pessoas, autores, leitores e mantenedores dos documentos. Pode ser particularmente útil para grandes organizações para relacionar pessoas com interesses e competências similares. O buscas com mapeamento visual permitem aos usuários visualizar os resultados de suas buscas de forma gráfica. Documentos são ajuntados e relacionados formando clusters de informações relacionadas, de acordo com algoritmos de categorização que permitem navegação facilitada. Requisitos mínimos, fácil para usuários eventuais, o usuário encontrar informação de modo simples. Classificação e pesquisa intuitiva, portal deve indexar por palavras-chave. Compartilhamento cooperativo, usuário publicar, compartilhar e receber informações de outros usuários. Conectividade universal aos recursos informacionais, correio eletrônico, banco de dados, sistemas de gestão de documentos, servidores web, groupwares, sistemas de áudio, vídeo, etc. Acesso dinâmico aos recursos informacionais. Usuários sempre recebam informações atualizadas. Roteamento inteligente. Direcionar automaticamente relatórios e documentos. Ferramenta de inteligência de negócios integrada. Integrar os aspectos de pesquisa, relatório e análise dos sistemas de inteligência de negócios. Arquitetura baseada em servidor, cliente-servidor. Serviços distribuídos. Distribuir os serviços por vários computadores ou servidores. Definição flexível das permissões de acesso. Permissões de acesso, perfis. Interfaces externas. Portal deve ser capaz de se comunicar com outros aplicativos e sistemas. Interfaces programáveis. Comunicar com outros aplicativos e sistemas. Portal deve ser capaz de ser chamado por outros aplicativos API. Segurança. Criptografia, autenticação, firewalls, etc. Fácil administração, fácil instalação, configuração e manutenção. Customização e personalização. Customizar, personalizar interfaces. Requisitos. Conteúdo. Quais informações? Internas e externas. Usuários, todos ou em grupos, pessoas de dentro e de fora. Personalização. Customizar para usuários ou grupos. Suporte para colaboração, e-mail, grupos de discussão, bate-papo ou groupware. Facilidade de utilização, atualização e edição, alimentação da informação, gerenciamento e administração. Quem é o administrador? Benefícios e custos. Notificação. Usuários são notificados quando novos documentos são adicionados à base de conhecimentos criados por outra pessoa na organização. Usuários ou administradores podem programar rotinas de spiders e crawlers. O mecanismo de busca pode ser programado para vasculhar fontes de informação e gerar resultados para grupos específicos. A notificação baseada em eventos de exceção vendas caíram 20%. O usuário pode definir onde ser notificado, e-mail, pageiro, etc. Processo de busca e interface. O mecanismo permite ao usuário escolher em que fontes realizar pesquisas, diretórios, web, base de dados, etc., salvar os resultados de busca e compartilhá-los com outras pessoas na organização. Os resultados podem ser personalizados de acordo papel níveis de acesso dos usuários. O mecanismo de busca corrige erros ortográficos automaticamente. O mecanismo de busca considera sinônimos. Agrupa resultados de pesquisa. Permite busca multilínguas. Desempenho do mecanismo e back-end, a integração do mecanismo de busca com aplicações de business intelligence, procura por tags XML, o mecanismo de categorização automática, categorizações de taxonomias, buscando simplificar a procura e a navegação.
Organizações precisam desenvolver estruturas de informação e categorias que sejam facilmente compreendidas pelos usuários da comunidade que utilizará o sistema. Independentemente do poder do mecanismo de busca empregado, na concepção de seu portal, toda organização deve lidar com a questão da categorização da informação. A categorização adiciona a informação fundamental para a classificação aos documentos, para que estes sejam organizados de acordo com uma taxonomia e facilmente encontráveis mais tarde. Taxonomias são regras de alto nível para organizar e classificar. A disciplina não é nova e, embora tenha sido evidenciada pelo desenvolvimento da web, sempre foi o núcleo dos estudos de tratamento de informação em biblioteconomia. Atualmente, novas ferramentas de software para categorização automática emergem e se aperfeiçoam rapidamente. A formação de taxonomia se beneficia da marcação, tagging dos documentos. A marcação é um passo importante, não só para garantir que mecanismos de busca encontrarão os documentos mais facilmente e os organizarão em classes, como também para a disseminação dos documentos com base em regras de personalização. O conceito de metadados, ou dados que descrevem dados, base das linguagens de marcação como HTML e XML, é central para a evolução da internet, tanto em sua parte pública quanto na corporativa. Os metadados provêm os contextos de significados necessários à informação e tornam os documentos mais facilmente localizáveis por mecanismos de busca, auxiliando-os a resolver diversas ambiguidades das línguas naturais, que trazem ruídos ao processo de busca. Metadados também desempenham um importante papel de permitir que diferentes documentos sejam agrupados mais facilmente. A captura de metadados deveria ocorrer de preferência logo após a criação do conteúdo. Isso vem sendo facilitado graças ao uso de ferramentas semiautomáticas de apoio, que realizam uma combinação de processos de extração automáticos, tipicamente autor, nome, data, etc., e manuais, palavra-chave, categorias, etc. A criação dos diversos padrões de representação XML, XPath, XSL, XQuery, etc., vem possibilitando a criação de hiperespaços de informação muito mais sofisticados. O tratamento por software de documentos marcados com significados mais livres, com semânticas mais específicas, e ao mesmo tempo universais, Berners-Lee, essa ideia de marcação semântica com o uso de identificadores universais, URI, está na base da concepção do que vem sendo denominado web semântica, e é atribuída a Tim Berners-Lee, considerado o inventor da web. Taxonomias e categorizações assumem geralmente formas hierárquicas. Entretanto, novas formas mais visuais, como grafos ou árvores hiperbólicas, se tornam comuns. O leitor poderá consultar websites tais como Antarctic, K, The Brain ou Insight. Portlets, portal, basicamente desenvolve portais, é isso. Construi blocos ou partes plugáveis de um portal, componentes baseados em Java, requests do usuário e gera fragmentos HTML como resposta, componentes dentro de seus próprios containers. Um container portlet implementa as especificações portlet, assim como container servlets implementam especificações servlet. A API da IBM foi a Almera Especificação Portlet. GA1, tarefas de portais. Gerenciamento de layout, personalização de páginas, adme conf de portais, eggs, portlet container, IBM WebSphere Application Server, portal, IBM WebSphere Portal, integração, conecta com XB Web Services, MVC, usa JSF, Struts, Spring, suporte a Ajax, Client A, Portal in, Portal Container in, Portlet ABC, INA, Portlet Container, INA, Portal in Client, usa Java, configurações em XML, etc, etc. Definição de eventos e a ferramenta gera a página. PowerShell. Start Transcript cria um log. Get Command, iglus, lista os comandos. Get Command, não S, iglus, lista os comandos que contêm o S. Get Command, não service iglus, lista os comandos que contenham service. Get Service, iglus, lista os serviços que estão rodando ou não. Get Help, Get Service, Israel,
ajuda sobre o serviço Clies Emius, apaga a tela, Clear Host Iglus, apaga a tela, Get Alias. Iglus lista os apelidos dos comandos, assim como Class e PIS. Get Process, Iglus lista processos. Get Process, Bonco Name Microsoft Edge Iglus, mostra processo Microsoft Edge. Get Process for Name Microsoft Edge. Get Member Accurate, mostra propriedades e métodos associados a Microsoft Edge. This, Kill, Start, Machine Name, etc. Get Process, Name, Microsoft Edge, Select Object, Iglus, mostra as informações propriedades, variáveis. Zebra, Agro, Get Process, Microsoft Edge. Zebra, Name, Zebra, Kill, Get History, Igloo, histórico dos comandos que digitou. Exemplo de PS, Get PS Drive, Where Objects Free GT1, For each object, Bonk Count 0, Write, Host. Name is Yaum, Used, Yaum 0. Noise, F used, 1 GB, B free, 1 GB. Count equals, count free, write host. Total free space, Jaum 0, 2. Number F, count, 1 GB. Porcento, ICARM object, Igloo where object, H, get history, R, invoke history. Get PS drive, lista os drives. Get PS drive, WObject.free, GT1, mostra os drives com espaço livre. Get PS drive, WHereObject.free, GT1, select object root, used free, root used free. C, 8 bilhões 940 e 9.849 milhões 849.500 e 45 9 bilhões 849.849 milhões 546.514 de 2 bilhões 390 e 4.820 e 3.908.409,90 e 2 bilhões 370 e 4.670 e 8.230 e 4.673 e 3 bilhões 840 e 6.280 e 7 milhões 340 e 6.730 e 230 e 8 bilhões 740 e 6.743 milhões 682.873. Get PS Drive, WHereObject, be free, GT1, for each object, write host, free space for, .root is free, foreground color red, free space for C, is 230 e 7 bilhões 620 e 1.870 e 4.687.326 em vermelho. Get PS Drive, WHereObject, bay.free, GT1 may, for each object, write host, free space for, .root is free, 1 GB, foreground color red. Free space for C is 23, 762.187.468.732.5, quantidade de gigas. 0. Em 0, F, 1.000 milhões. X, lin, 0. Em 2, nois, F, 1.000 milhões. X, lin, 0. C2, bulways, 1.000 milhões. X, lin, 0. P2, F, 1.000 milhões. I, lin, 1%. Get PS Drive, WHereObject.free, GT1, for each object, write host, free space for, .root is. Nois, FFI, 1 MB. Free space for C, is 23,76. Get PS Drive, WHereObject.free, GT1, for each object, bang C, 0, write host. This step only runs once. This C equals 0 C, Jaumum write host. This section runs once for each object in the pipe, but write host.
This step runs once everything is done. The value of the C variable is byte/C. This step only runs once. This section runs once for each object in the pipe. This section runs once for each object in the pipe. 2. This section runs once for each object in the pipe. 3. This step runs once everything is done. The value of the C variable is 3. Projeto, programa, início definido, portfólio, fim muito bem especificado. Duração definida, elaborado progressivamente e não de uma vez só, a menos que seja pequeno. X, construção de um edifício, criação de um software empresarial, elaboração de uma logística interior de provimentos operacionais, procedimentos de atendimento a clientes, operações contínuas, operacionais. Não são projetos, manutenção de uma rede elétrica, reconstrução de algo que já funciona, manter funcionando, corrigir bugs, fazer balanço empresarial. Toda manutenção que não altera a estrutura de algo somente transforma em operacional ao que está com problema ou algo que era previsto por manutenção temporária, por degradação de tempo ou atualização governamental. São só adequações para que continue funcionando. Balanço de uma empresa pode ser feito todo mês da mesma forma. Da primeira vez será um projeto. Quais empresas, quais funcionários, qualidade, riscos envolvidos, etc. Projeto. Os próximos balanços serão operacionais. Todo balanço, manutenção ou atividades contínuas não devem ser confundidas com projeto. Programa, conjunto de projetos. Gerenciamento de forma coordenada para que recursos sejam compartilhados por todos os projetos. Exesis, automóvel, motor, sistema de freios, estrutura, etc. São projetos que serão juntados. Criação de um novo programa e não de um projeto único. Ter um gerente para o projeto e um para o programa, que visa a integração entre os projetos, subdividir as atividades entre os projetos M, paralelo e depois unidas, fazendo assim o programa. Portfólio e GLONSS, conjunto de programas. Gerente de portfólio e GLONSS foca na integração entre os projetos. Python, contar palavras, operadores de A1, e SARO de ADD que A1, subtrair que A1, multiplicar que A1, divisago e exponenciar que A1, respectivamente, como mostrado nos exemplos a seguir. 20 joule, 32 hour, 1 hour, 60 joule, minuto, 65, 25 joule, 9, 15, 7. ELIF e uma abreviação de else if, qualidade de software, CMM, normatização de processos, planejamento e resultados, métodos e ferramentas padronizadas, adoção de revisões técnicas, estratégias de testes, revisão dos artefatos, conformidade com os padrões de desenvolvimento, medições, armazenamento e recuperação de dados, busca de uma melhoria contínua. CMM é definido por 5 níveis de maturidade: inicial, repetitivo, definido, gerenciado e otimizado. Funcionalidade: atendem à necessidade. Confiabilidade: desempenho do produto. Usabilidade: facilidade de uso. Eficiência: compatibilidade e desempenho. Portabilidade: utilizar em diversas plataformas. Manutenabilidade: facilidade para fazer modificações. Redes. Active Directory. M, Windows. Serviço de diretórios, similar a B. D, cadastro de usuários, a gerência de DNS, Microsoft Managed Console, MMC, Windows Server. Floresta, domínio baseado em árvores. Funciona também como servidor DNS. Active Directory depende do DNS e DNS depende do Active Directory número boot, ovo x galinha. Para adicionar uma máquina, um domínio IR nas propriedades avançadas de meu computador RIM domínio, tipo Windows Explorer, baseado em LDAP, mecanismo de autenticação. Encripta o username e password, mas não seus dados. Envia os dados para o domínio domain control. Só a autenticação é encriptada, não a comunicação. Gerencia usuários, grupos, etc., que podem acessar impressoras, jobs, etc. Pode simular
uma versão anterior do Windows, pode desabilitar a porta USB, autorização, autenticação e auditoria. Esses 3 pilares DAS, SAN e NAS. DAS, NAS e RAID. A sigla DAS é abreviação de ligados diretamente ao servidor. Gavetas, Network Attached Storage. Storage, diskless. Roda um sistema operacional completo e funciona como um servidor de arquivos, ligado diretamente na rede. RAID 0, striping. Não existe redundância. Os HDs armazenam fragmentos. RAID 1, mirroring. 2 HDs. O primeiro HD armazena dados e o segundo armazena cópia. RAID 10, mirror strip. Combina os modos 0 e 1 e pode ser usado a partir de 4 HDs. Metade dos HDs são usados em modo striping, RAID 0, enquanto a segunda metade armazena uma cópia oferecendo redundância. RAID 5, mais utilizado. Usa um sistema de paridade. Os arquivos são divididos em fragmentos e é gerado um fragmento adicional, contendo códigos de paridade, dados simultaneamente em todos os HDs, melhorando o desempenho. Se um segundo HD falhar antes que o primeiro seja substituído, todos os dados são perdidos. RAID 6 dobra o número de bits de paridade, eliminando o ponto fraco do RAID 5, que é a perda de todos os dados caso um segundo HD falhe. JBOD, no JBOD, just a bunch of disks. Os HDs são concatenados e passam a ser vistos pelo sistema como um único disco. SAN tem HDs tradicionais, ligados a uma unidade controladora ligada a um servidor por Ethernet, como se fosse uma única unidade de armazenamento, ganhos de desempenho e de confiabilidade para aplicações críticas. Hot swap, gavetas removíveis podem ser trocados com um servidor ligado. Firewall, primeira geração. Acesso simples, as chamadas listas de acesso ou access lists, iPtables. Restringir tráfego baseado no endereço IP de origem ou destino. Restringir tráfego através da porta, TCP ou UDP do serviço. Segunda geração. Filtro de estado de sessão. TCP orienta-se por uma tabela de estado nas conexões. Restringir o tráfego para início de conexões. New. Restringir o tráfego de pacotes que não tenham sido iniciados a partir da rede protegida. Established. Firewall stateful. O new. Novas conexões. O established, conexões já estabelecidas. O related, conexões relacionadas a outras existentes. Terceira geração. Gateway de aplicação, OSI. Firewall de aplicação ou Firewall Proxy. Camada de aplicação. Restringir acesso FTP a usuários anônimos. Restringir acesso HTTP para portais de entretenimento. Quarta geração e subsequentes. Firewall pessoal. Stateful Inspection. Inspecionar pacotes e tráfego de dados baseado a todas as camadas do modelo OSI, e não apenas na camada de rede ou de aplicação. Classificação. Filtros de pacotes. Analisam individualmente os pacotes à medida que esses são transmitidos, verificando as informações das camadas de enlace e de rede. Proxy Firewall ou Gateways de aplicação. Estações seguras rodando Proxy Firewalls. Stateful Firewall, Firewall de estado de sessão. O Stateful Inspection prevê as respostas legítimas. O firewall guardava o estado de todas as últimas transações efetuadas e inspecionava o tráfego para evitar pacotes ilegítimos. O SMLI, Stateful Multilayer Inspection, inspeção de total de todas as camadas. Firewall de aplicação. Primeira geração, filtros de pacotes. A tecnologia foi disseminada em 1988 através de pesquisa sustentada pela DEC. Bill Cheswick e Steve Belovin da AT desenvolvem o primeiro modelo para a prova de conceito. O modelo tratava-se de um filtro de pacotes responsável pela avaliação de pacotes do conjunto de protocolos TCP e IP. Apesar do principal protocolo de transporte TCP orientar-se a um estado de conexões, o filtro de pacotes não tinha este objetivo inicialmente, uma possível vulnerabilidade. Até hoje, esse tipo de tecnologia é adotado em equipamentos de rede para permitir configurações de acesso simples,
as chamadas listas de acesso. O WIP-Chains é um exemplo recente de um firewall que utiliza a tecnologia desta geração. Hoje o WIP-Chains foi substituído pelo WIP-Tables, que é nativo do Linux e com maiores recursos. Regras típicas na última geração: restringir tráfego baseado no endereço IP de origem ou destino. Restringir tráfego através da porta, TCP ou UDP do serviço. Segunda geração: filtros de estado de sessão. A tecnologia foi disseminada a partir de estudo desenvolvido no começo dos anos 90 pelo Bell Labs. Pelo fato de o principal protocolo de transporte TCP orientar-se por uma tabela de estado nas conexões. Os filtros de pacotes não eram suficientemente efetivos. Foram chamados também de firewall de circuito. Regras típicas na terceira geração. Todas as regras da uma geração restringiam o tráfego para início de conexões. Restringir o tráfego de pacotes que tenham sido iniciados a partir da rede protegida. Established. Restringir o tráfego de pacotes que não tenham número de sequência corretos. Firewall stateful. Armazena o estado das conexões e filtra com base nesse estado. Existem 3 estados para uma conexão. New, novas conexões. Established. Conexões já estabelecidas e related, conexões relacionadas a outras existentes. Terceira geração. Gateway de aplicação. Baseado nos trabalhos de Gene Spafford, coautor do livro Practical Unix and Internet Security, Marcus Ranum, fundador da empresa TIS, e Bill Cheswick. Também são conhecidos como Firewall de aplicação ou Firewall Proxy. Foi nesta geração que se lançou o primeiro produto comercial, em 13 de junho de 1991, o Seal da DEC. Diversos produtos comerciais surgiram e se popularizaram na década de 90, como os firewalls Raptor, Gauntlet, que tinha sua versão gratuita batizada de TIS e Sidewinder, entre outros. Não confundir com o conceito atual de firewall de aplicação. Firewalls de camada de aplicação eram conhecidos desta forma por implementarem o conceito de proxy e de controle de acesso em um único dispositivo proxy firewall, ou seja, um sistema capaz de receber uma conexão, decodificar protocolos na camada de aplicação e interceptar a comunicação entre cliente e servidor para aplicar regras de acesso, regras típicas na terceira geração. Todas as regras das gerações anteriores, restringir acesso FTP a usuários anônimos, restringir acesso HTTP para portais de entretenimento, restringir acesso a protocolos desconhecidos na porta 443, HTTPS. Quarta geração e subsequentes, o firewall consolida-se como uma solução comercial para redes de comunicação TCP, IP, Stateful Inspection para inspecionar pacotes e tráfego de dados baseado nas características de cada aplicação, nas informações associadas a todas as camadas do modelo OSI, e não apenas na camada de rede ou de aplicação, e no estado das conexões e sessões ativas. Prevenção de intrusão para fins de identificar o abuso do protocolo TCP, IP, mesmo em conexões aparentemente legítimas. Deep Packet Inspection, associando as funcionalidades do Stateful Inspection com as técnicas dos dispositivos IPS. A partir do início dos anos 2000, a tecnologia de firewall foi aperfeiçoada para ser aplicada também em estações de trabalho e computadores domésticos, o chamado firewall pessoal. Além do surgimento de soluções de firewall dedicado a servidores e aplicações específicas como servidores web e banco de dados, ou mesmo usuários. Classificação. Os sistemas firewall podem ser classificados da seguinte forma: filtros de pacotes. Filtro de pacotes é um conjunto de regras que analisam e filtram pacotes enviados por redes distintas de comunicação. O termo se popularizou a partir dos anos 90, época que surgiram as primeiras implementações comerciais, ExipFO, Cisco Systems, Checkpoint, NAI, baseadas na suíte de protocolos TCP/IP. Um filtro de pacotes pode elevar o nível de segurança de uma rede por fazer a filtragem nas camadas 3 e 4 do protocolo TCP. IP, ou seja, nos cabeçalhos do IP e dos protocolos da camada de transporte utilizados TCP, UDP e outros, como qualquer informação que entra ou sai de uma rede TCP, IP
obviamente estará dentro de um pacote IP. O filtro de pacotes poderá bloquear a entrada ou saída dessa informação. Apesar disso, não devemos encarar o filtro de pacotes como 100% eficaz ou pensar que só pela sua existência uma rede estará totalmente segura e não poderá ser comprometida. As ameaças são muitas e devemos sempre nos precaver contra intrusos, não importando a sua origem, rede externa, rede interna ou dial-ups. Normalmente, o filtro de pacotes diferencia quem pode e quem não pode acessar alguma máquina ou serviço, analisando o IP-origem, o destino e o serviço a ser acessado. Ele não provê nenhum tipo de serviço de autenticação de usuário, por exemplo. Portanto, ele deve ser considerado como uma parte de um sistema de proteção e não como um sistema de proteção por si só. Estes sistemas analisam individualmente os pacotes à medida que esses são transmitidos, verificando apenas o cabeçalho das camadas de rede, camada 3 do modelo ISO-OSI e de transporte, camada 4 do modelo ISO-OSI. As regras podem ser formadas indicando os endereços de rede de origem e o destino, e as portas TCP/IP envolvidas na conexão. A principal desvantagem desse tipo de tecnologia para a segurança reside na falta o que permite que agentes maliciosos possam produzir pacotes simulados, com endereço IP falsificado, técnica conhecida como IP spoofing, fora de contexto ou ainda para serem injetados em uma sessão válida. Esta tecnologia foi amplamente utilizada nos equipamentos de uma geração, incluindo roteadores, não realizando nenhum tipo de decodificação do protocolo ou análise na camada de aplicação. Proxy Firewall, gateways de aplicação. Os conceitos de gateways de aplicação, Application Level Gateways e Bastion Hosts foram introduzidos por Marcus Hannum em 1995. Trabalhando como uma espécie de eclusa, o firewall de proxy trabalha recebendo o fluxo de conexão, tratando as requisições como se fossem uma aplicação e originando um novo pedido sob a responsabilidade do mesmo firewall non-transparent proxy para o servidor de destino. A resposta para o pedido é recebida pelo firewall e analisada antes de ser entregue para o solicitante original. Os gateways de aplicações conectam as redes corporativas à internet através de estações seguras chamadas de Bastion Hosts, rodando aplicativos especializados para tratar e filtrar os dados, os proxy firewalls. Esses gateways, ao receberem as requisições de acesso dos usuários e realizarem uma segunda conexão externa para receber esses dados, acabam por esconder a identidade dos usuários nestas requisições externas, oferecendo uma proteção adicional contra a ação dos crackers. Desvantagens: para cada novo serviço que aparece na internet, o fabricante deve desenvolver o seu correspondente agente de proxy. Isto pode demorar meses, tornando o cliente vulnerável, enquanto o fabricante não libera o agente específico. A instalação, manutenção e atualização dos agentes do proxy requerem serviços especializados e podem ser bastante complexos e caros. Os proxies introduzem perda de desempenho na rede, já que as mensagens devem ser processadas pelo agente do proxy. Por exemplo, o serviço FTP manda um pedido ao agente do proxy para FTP, que por sua vez interpreta a solicitação e fala com o servidor FTP externo para completar o pedido. A tecnologia atual permite que o custo de implementação seja bastante reduzido ao utilizar CPUs de alto desempenho e baixo custo, bem como sistemas operacionais abertos, Linux. Porém, exige-se manutenção específica para assegurar que seja mantido o nível de segurança adequado, aplicação de correções e configuração adequada dos servidores. Stateful Firewall, ou Firewall de estado de sessão. Os firewalls de estado foram introduzidos originalmente em 1990, e um pela empresa DEC com produto Cial, porém foi só em 1994, com os israelenses da Check Point, que a tecnologia ganharia maturidade suficiente. O produto Firewall utilizava a tecnologia patenteada, chamada de Stateful Inspection, que tinha capacidade para identificar o protocolo dos pacotes transitados e prever as respostas legítimas. Na verdade, o firewall guardava o estado de todas as últimas transações efetuadas e inspecionava o tráfego para evitar pacotes ilegítimos. Posteriormente, surgiram vários aperfeiçoamentos que introduziram o Deep Packet Inspection, também conhecido como tecnologia SMI, Stateful Multilayer Inspection, ou seja,
inspeção de total de todas as camadas do modelo ISO, OSI.